Temos agora a pergunta da Vanessa, de Contagem. Ela quer saber sobre o subconsciente. Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa, sou psicopedagoga, moro em Contagem, em Minas Gerais. A minha pergunta é: qual a importância do subconsciente no desenvolvimento humano? Muito obrigada, se cuidem. Oi, Vanessa. Então, querida, o subconsciente não existe. Essa foi assim, essa ideia veio na minha primeira tópica, quando eu comecei a história, de que eu dividia a mente em consciente, pré-consciente e inconsciente. Né? Então haveria um inconsciente, onde estavam reservadas todas aquelas coisas malucas, ruins, que a gente não quer saber, né? Mas que dominam a gente. Existiria uma parte da mente consciente, totalmente consciente, que então a relação da gente com as pessoas, com o exterior, com tudo, né, que a gente tem consciência. Existiria uma parte do cérebro pré-consciente, que as pessoas traduziram para subconsciente, em que uma parte era inconsciente, portanto lidava lá com, né, e outra parte era consciente, portanto lidava aqui com a realidade. Com o tempo eu percebi que aquilo não era verdade. Eu troquei correspondências com Karl Grodek. Grodek era um médico psiquiatra muito famoso lá da Áustria, né? E que diziam que ele fazia milagres, curava pessoas que ninguém curava. E o mundo inteiro que podia procurava por Grodek. Ele foi o recriador da medicina psicossomática. Que são aqueles médicos que ficam com você 1 hora no consultório, não perdem o tempo com você e acabam te convencendo que se você está doente, a doença é sua. Você faz com ela o que quiser. Ela te pertence. Então, se você quiser se livrar dela, eu posso te ajudar. Se você não quiser, seja feliz com ela. E ele conseguia muitas curas graças a essa abordagem, né? É uma abordagem que eu gosto. A doença é da pessoa. Eu não posso obrigar a pessoa a me devolver a doença, porque as doenças também trazem os benefícios. Eu abandonei essa ideia porque o Grodek escreveu um livro chamado O Livro Disso, muito interessante, e o Isso era o Id. Eu já vinha pesquisando sobre mudar aquela configuração da primeira tópica para a segunda tópica pelo Id, ego e superego. Então vamos conversar sobre isso. O Id é a instância primária. Na verdade, o Id nos faz, é ele que nos constrói. Ele é movimentado pelo princípio do prazer. Para ele não existe tempo, o tempo não passa, não volta, passado, futuro, presente, está tudo misturado. O id é um caos. É o caos. Mas ele é o repositário de todas as nossas frustrações, de todas as nossas... Ele que... Tudo está depositado nele e às vezes alguma coisa foge. Então você vê uma criança pequenininha, ela é id puro. Se você não tampar a tomada elétrica, ela enfia o dedo lá. Se não botar grade, ela sai pelo 8º andar. O id não tem noção de perigo, não tem noção de responsabilidade, nada. Quando a criança cresce, ela percebe que aquilo não lhe convém. Peraí, né? Pô, tem alguma coisa errada, o mundo não é assim. Então o id cria o ego. O ego é uma criação do id. E o ego vem para controlar essas coisinhas que podem fazer mal para a criança, que podem machucá-lo, que podem ser inconvenientes. Depois de uma certa idade, especialmente em função da presença do pai, da lei, da ordem, da repressão, o ego cria o superego, que é a última instância criada. E o superego é a lei. É ele que manda, ele que reprime. Né? Não, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E sobra para o ego a função de negociar entre o id e o superego. Se o ego foi bem fortalecido, ele consegue negociar o princípio do prazer com o princípio da lei. De modo que agora não pode, mas talvez mais tarde, né?
essa quantidade não, mas menos pode. Aqui não, mas no seu quarto, tranca a porta, vai lá e faz. Quando o ego não foi bem criado, está enfraquecido, essa negociação fica difícil, não se faz. Então, o que você perguntou do subconsciente, porque o ego ele é parte consciente e parte inconsciente, porque tem que negociar com os dois. Mas até o superego tem uma parte inconsciente, né? As perguntas anteriores sobre o Jair Bolsonaro e seus seguidores, eles têm um superego terrivelmente forte, que é o princípio da direita, mas você vê eles resvalando para o id o tempo todo. Aquelas afirmações do Bolsonaro só crianças pequenas fazem. Então ele é um repressor, um tirano, um ditador, cujo ego foi mal formado, não tem negociação entre o superego e o id, então o superego avançou mais para o id, e ele solta coisas que, se criança soltar, apanha. Bom, aí o que eu posso responder para você é sobre o ego fazendo a parte do subconsciente, da sua pergunta do subconsciente, do pré-consciente, né? O ego fazendo essa função. Então, assim, um ego bem formado, um ego bem definido, um ego fortalecido, ele é tudo para o desenvolvimento humano, tudo. Vou dar um exemplo, puxando o exemplo lá da Sinara. E acho que também da Fernanda. Quando existe essa dicotomia entre direita e esquerda, e a direita é repressora, e a esquerda é libertadora, então a direita é mais um id, né? Não é exatamente um id, mas é mais um id. Tanto que, assim, se você já foi em reuniões de pessoas de esquerda, é o caos, né? Pessoa de direita, não, agora você, 5 minutos, acabou, agora você. Eles têm uma ordem, não essa última que eu assisti aqui, quando a Ruth me chamou para casa dela, não. Mas assim, quando surge um líder, tanto na esquerda como na direita, e que ele se torna o ego daquela, né? Então o id da esquerda criou um líder que a gente vai chamar de ego, né? Pode ser o Mandela, pode ser o Gandhi, pode ser o Lula, né? Um líder de esquerda que ascendeu e se tornou o ego. Ele tem que negociar com a direita, porque ele é o ego. Ele está ali para negociar, para evitar atritos, para evitar confusões. Então esse líder sofre muito, porque as pessoas dizem que ele se bandeou para o outro lado, que ele não é mais de esquerda, né? Ele continua de esquerda, ele simplesmente tem um lado na esquerda porque foi criado por ela. E tem um lado na direita porque tem que negociar para evitar problemas sérios. Então você vê o Mandela negociando 20 anos, 25 anos, 30 anos, o Gandhi também, né? E vê o Lula aí faz 30 anos tentando negociar. E às vezes não atingindo o objetivo porque sofre pressão dos dois lados. Quando esse ego é fortalecido, ele faz um grande trabalho, como fez o Lula e como fez o Gandhi e como fez o Mandela, né? Assim, do lado direito também, né? Às vezes no grupo da direita aparece um líder que é um ego. E esse ego consegue fazer negociações. Vou citar, por exemplo, o Sarney, né? O Sarney ainda está vivo, a gente fala, Sarney, vem para cá, mas ele não vem. O Sarney, ele herdou um governo que talvez não quisesse, ficou 5 anos lá, emergindo da direita e negociando de maneira que ele fez uma transição democrática de uma constituição forte, que fez o sucessor, e o sucessor, e o sucessor, e o sucessor, e com travas na democracia, como aconteceu com o Collor, como aconteceu com a Dilma, até hoje ela é mantida, né? Porque ele era o ego que a esquerda não queria ouvir e a direita não queria ouvir, né? E que na verdade só fez trabalho porque na esquerda da época já surgiu o ego Lula, né? Mas eles estavam coniventes? Não. Eles estavam fortalecidos, cientes do que tinham que fazer naquela época difícil, né? Você pega o exemplo norte-americano, que lá a esquerda, lá
na verdade esquerda e direita não é bem esquerda nem bem direita, né? Os republicanos e os democratas, eles se estão tão assim próximos um do outro, quer dizer, que praticamente os dois são só ego. Você não vê o id na democracia americana e não vê o superego na democracia americana. Os dois são ego quase voltado para o superego, né? De dominação do mundo, de controle. Então lá eles não têm essas guerras infinitas que nós temos aqui, por ter uma direita bem definida, uma esquerda bem definida. O seu subconsciente, Vanessa, é o ego, né? Fortaleça seu ego e você vai... Fica a dica, Vanessa. A Arissa Faben, de Teixeira de Freitas, ela quer saber sobre a origem do comportamento controlador. Freud, eu percebo que eu tenho um comportamento de controle com o meu marido, meus filhos. Isso pode ter a ver com algum vínculo de infância, com alguma insegurança? Olá, Arissa. Só olhando para você a gente já vê uma mulher forte, definida, decidida. Eu acho que a sua resposta eu fui dando em pedacinhos sem saber que você ia perguntar isso, mas olha só, eu falei de superego, né? E de como a gente herda o superego dos pais. Eu tenho certeza que você teve um pai muito forte, né? De controlador mesmo, que controlava a família, um patriarca, né? E eu tenho certeza que você herdou isso dele. E esse superego forte do seu pai fez com que o seu ego ficasse adormecido. Ele dominou muita parte do seu ego. E aí você esqueceu da parte de negociação. Quando uma pessoa herda esse superego, herda já de criança. Então provavelmente você foi uma criança assim forte, foi uma adolescente também e uma adulta assim. E aí, o que acontece com a pessoa? Ela é controladora, ela escolhe para conviver pessoas que aceitam esse controle. Então, a pessoa acaba se casando com alguém que aceita esse controle e a pessoa acaba definindo a educação dos filhos para filhos que aceitam esse controle. Na adolescência, acontece o choque sempre, né? Adolescentes não aceitam ser controlados, então sempre acontece o choque. Mas aí os filhos crescem e são convencidos de que, peraí, né, minha mãe tinha razão, né? E o perigo desse é de ter filhos que também perpetuem esse controle sobre os outros. O que é ruim nesse controle? Faz com que a gente sinta culpa e faz com que a gente se sinta mal o tempo todo. A gente necessariamente não gostaria de ser assim. A gente exagerou um pouco e não precisaria. Poxa, dava para relevar, dava para levar um pouco. Como está nos seus olhos também que você é uma mulher inteligente, eu acho que você consegue resolver esse problema simples. Porque provavelmente você casou com alguém que aceitava ser dominado. E você tem que ouvi-lo para ver. Você aceita ser dominado naturalmente ou você se molda porque me ama e quer viver comigo, né? E os filhos? Qual é a relação com os filhos? Você aceita naturalmente ou é porque vocês amam a mamãe e a mamãe é assim mesmo, então que se dane, né? Porque o que você tem que ter cuidado é de não perpetuar isso, primeiro. E segundo, de não estragar relações por causa disso. Então, procure conversar um pouquinho mais com o seu superego. O meu discípulo Manuel Gil tem uma teoria interessante que eu vou passar para você, né? A nossa mente é uma balancinha dessa de ourives, dessa que tem uma balancinha de cada lado. Um pratinho de cada lado. Então, de um lado ficam os desejos do id. E do outro lado ficam as repressões do superego. E aí, pessoas muito rígidas, a cada desejo que chega na balança da esquerda,
contrapõe um peso, uma proibição do superego na balança da direita. Como os desejos não deixam de chegar, porque eles vêm da ansiedade, eu expliquei para você a libido, a energia que é incontrolável e o desejo vai chegar. Toda hora chega um desejo, se toda hora acontecer uma repressão, a balança vai ficando pesada e quebra. E aí você vai gastar dinheiro com psicólogos para consertar sua balança, porque psicólogos vivem de consertar essa balança. Aquele fiel da balança que fica lá no meio é o ego. Então você tem que pesquisar. Chegou esse desejo, me desequilibrou, eu fiquei ansiosa. Eu vou colocar uma repressão ou eu vou satisfazer um pedaço desse desejo, de modo que a balança fique sempre mais leve. Esse é um exercício legal de se fazer, um exercício contínuo. Epa, chegou esse desejo, eu estou ansiosa. Antes de colocar a repressão, deixa eu pensar se eu vou poder fazer isso. De repente eu posso, por que não? Né? Tem tantos desejos simples de se fazer que o superego muito rígido não deixa fazer só por controle. Né? E perder o controle às vezes é maravilhoso. Né? O maior problema, a doença que mais acometia, especialmente as mulheres, preferencialmente 99% das mulheres, no tempo que eu clinicava, era devido à repressão e à falta de satisfazer desejos simples. Né? Então, a histeria tomou conta da população na época, tomou conta de toda a cultura, e a histeria era tão forte que chegava a atuar fisicamente, mulheres que paravam de andar, mulheres que paravam de ouvir, mulheres que paravam de falar, ficavam histéricas porque a repressão vitoriana não deixava que elas satisfizessem pequenos desejos simples. Por exemplo, transar com o marido quando estava com desejo. E eu tive uma obra sobre isso, as palavras sobre isso, sobre a libertação do desejo, explicando que até crianças têm desejos, as sexualidade está na criança, e que elas podem satisfazê-la de alguma maneira sem tanta repressão. Se você aliviar um pouco a repressão e satisfazer um pouco dos seus desejos e o desejo de quem você ama, você vai se sentir tão livre e ao mesmo tempo tão besta de tanto tempo ficar se reprimindo assim, né? Sorte, querida.